Milionário chega ao baile com a amante e fica em choque ao ver sua noiva grávida com outro. O salão estava tomado por luzes douradas, vestidos elegantes e conversas sussurradas quando o milionário atravessou as portas do baile ao lado da mulher que poucos conheciam de verdade. Tudo parecia sob controle, como sempre foi em sua vida. Até que, em meio aos olhares atentos da elite, ele viu algo que ninguém estava preparado para presenciar. A noiva, aquela que deveria estar ao seu lado naquela noite, surgia diante de todos com a barriga de grávida em evidência, amparada por outro homem. O som da música perdeu sentido, o perfume das flores ficou sufocante, e naquele instante, nada mais importava além da pergunta que martelava sua mente. Como tudo chegou a esse ponto sem que ele percebesse? A partir desse momento, segredos começam a emergir, escolhas do passado cobram seu preço e relações construídas sobre aparência e silêncio são colocadas à prova. Entre eventos luxuosos, encontros inesperados e decisões que mudam destinos, essa história revela como o amor, o orgulho e a culpa podem caminhar lado a lado. Cada detalhe, cada olhar e cada silêncio escondem verdades que vão sendo reveladas aos poucos, mostrando que nem mesmo o dinheiro é capaz de proteger um coração em conflito. Antes de continuar, curta este vídeo para apoiar a história, escreva nos comentários de onde você está assistindo e aproveite para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum capítulo dessa trama cheia de emoções, reviravoltas e decisões que podem mudar tudo. O salão estava cheio demais para uma noite que prometia apenas glamour. O brilho dos lustres refletia nos espelhos altos, a música clássica se espalhava pelo ambiente com elegância calculada e o perfume das flores misturava-se ao cheiro de bebida fina. Tudo parecia exatamente como sempre foi naquele tipo de evento, previsível, sofisticado, confortável para quem dominava aquele universo. O milionário entrou de braços dados com a mulher que o acompanhava, sentindo os olhares curiosos se voltarem para ele, como acontecia em qualquer lugar que pisasse. Estava acostumado a ser visto, comentado, admirado. Aquilo fazia parte de sua identidade. Ele caminhava com postura firme, terno impecável, o rosto controlado, mas por dentro carregava uma inquietação que não admitia nem para si mesmo. O relacionamento que mantinha em segredo já não era tão simples quanto parecia no início. A mulher ao seu lado sorria, segura, confiante de que aquela noite marcaria uma virada definitiva. Ela acreditava que, finalmente, deixaria de ser sombra para ocupar um lugar visível na vida dele. O salão parecia menor à medida que avançavam. As conversas diminuíam, os olhares se intensificavam. Foi então que ele viu. Não de imediato, mas como se a cena tivesse sido revelada aos poucos, camada por camada, até se tornar impossível ignorar. Do outro lado do salão, entre convidados conhecidos, estava a mulher com quem deveria se casar. O vestido marcava claramente a barriga de grávida. A mão dela repousava sobre o braço de outro homem, em um gesto que misturava apoio e intimidade. O impacto foi físico. O peito apertou, a respiração falhou por um segundo, e o som ao redor pareceu se dissolver. O milionário parou de andar sem perceber, obrigando a mulher ao seu lado a frear junto. O sorriso dela se desfez lentamente quando seguiu o olhar dele e entendeu o que estava acontecendo. O salão, antes elegante e acolhedor, tornou-se um espaço hostil, pesado, quase sufocante. Ele tentou racionalizar. Pensou que poderia ser um engano, uma coincidência mal interpretada. Mas a barriga era real, a proximidade entre os dois também. Não havia como negar. Aquela imagem desmontava meses de certezas, promessas e acordos silenciosos. A mulher que ele acreditava conhecer estava ali, grávida, acompanhada por outro, diante de todos. Os convidados começaram a perceber o clima estranho. Cochichos surgiram, olhares atravessados, expressões de surpresa mal disfarçadas. A elite adorava um escândalo, mesmo quando fingia desprezá-lo. O milionário sentiu algo que raramente experimentava: a perda total de controle. Não sobre negócios, contratos ou números, mas sobre a própria vida. Ele se lembrava de como tudo parecia organizado poucos meses antes. O casamento estava marcado, os convites quase prontos, as expectativas alinhadas com o que a sociedade esperava dele. Ao mesmo tempo, havia iniciado um envolvimento que começou como distração e foi ganhando espaço demais. Ele dizia a si mesmo que conseguiria administrar tudo, como sempre fez. Achava que sentimentos também podiam ser controlados com estratégia e silêncio. A mulher grávida percebeu a presença dele. Os olhos se encontraram por um breve instante. Não houve sorriso, nem raiva explícita.
Apenas um olhar carregado de cansaço, de quem havia esperado demais por algo que nunca veio. O homem ao lado dela apertou levemente o braço que segurava, num gesto protetor que atravessou o milionário como uma lâmina invisível. A mulher que o acompanhava respirou fundo, tentando manter a postura. Aquela noite representava muito para ela. Não apenas pelo vestido novo, pelo salão luxuoso ou pela atenção que finalmente recebia. Representava a esperança de deixar de ser escondida, de existir sem medo. Ao perceber que aquela esperança estava ameaçada, sentiu uma mistura de frustração e raiva. Ainda assim, manteve-se ereta, como quem se recusa a perder a dignidade em público. O milionário tentou avançar novamente, mas as pernas pareciam não responder. A música continuava, os garçons circulavam, o mundo seguia como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Mas, para ele, tudo havia mudado. A imagem da barriga grávida não saía de sua mente. Ele calculava datas, lembrava de conversas, tentava entender em que momento deixou de enxergar a realidade. Aquele ambiente, tão familiar, começou a parecer estranho. O brilho dos lustres era excessivo, as risadas soavam falsas, os cumprimentos automáticos o irritavam. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Não apenas pelo que os outros poderiam pensar, mas por perceber que suas escolhas haviam ferido pessoas de formas que ele preferiu ignorar. Enquanto isso, a mulher grávida mantinha a postura firme. Não estava ali para provocar, embora soubesse que sua presença causaria impacto. Estava ali porque não queria mais se esconder, não queria mais viver à margem de decisões que diziam respeito à sua própria vida. A gravidez a havia transformado. Tornará-se mais consciente de seus limites, mais decidida a proteger o futuro que crescia dentro dela. O homem que a acompanhava não era uma figura improvisada naquela noite. Estava ali porque acreditava em estabilidade, em apoio mútuo, em assumir responsabilidade sem jogos de poder. Sua presença não era um desafio direto, mas um contraste claro com a postura distante e calculista do milionário. A mulher ao lado do milionário percebeu que não conseguiria competir com aquela cena. Não se tratava mais de disputa, mas de consequências. Sentiu o peso de ter aceitado ser segredo por tanto tempo. Ainda assim, decidiu permanecer. Não queria sair derrotada, não queria ser vista como alguém descartável. O milionário respirou fundo e deu alguns passos, agora decidido a enfrentar o que estava diante dele. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele sabia que aquela noite não terminaria como começou. Sabia que, a partir daquele momento, teria de lidar com escolhas que não poderiam mais ser adiadas. O salão continuava iluminado, elegante, indiferente ao turbilhão emocional que se espalhava entre aqueles quatro. O baile seguia, mas, para o milionário, a vida havia saído do roteiro confortável que ele sempre escreveu. E, mesmo sem saber ainda como, ele sentia que aquela cena marcava o início de uma transformação que exigiria mais do que dinheiro, status ou controle. A noite avançou sem que o salão perdesse o brilho, mas para o milionário tudo parecia envolto por uma névoa pesada. Ele permaneceu ali por mais tempo do que imaginava ser capaz, cumprimentando conhecidos com acenos curtos, ouvindo elogios vazios e fingindo normalidade enquanto a mente repetia a mesma imagem, a barriga arredondada sob o vestido elegante, a mão firme de outro homem oferecendo apoio à mulher que deveria estar ao seu lado naquela noite. A mulher que o acompanhava manteve-se próxima, observando cada movimento dele. O silêncio entre os dois era desconfortável, preenchido apenas pelo som distante da música e pelo tilintar de taças. Ela sentia o peso de não ser mais invisível, mas também percebia que aquela exposição não tinha o sabor de vitória que imaginara. Algo havia saído do controle, e não apenas para ele. Quando finalmente deixaram o salão, o ar da rua pareceu mais frio do que o esperado. O motorista abriu a porta do carro, e o milionário entrou sem dizer palavra. Durante o trajeto até o apartamento, as luzes da cidade passavam rápidas pelas janelas, refletindo uma vida que sempre esteve em movimento, mas que agora parecia suspensa. O cheiro de couro do banco misturava-se ao perfume forte da mulher ao seu lado, causando uma sensação incômoda de confinamento. No apartamento, o silêncio ganhou outra dimensão. O espaço amplo, decorado com peças de arte e móveis escolhidos a dedo, parecia impessoal demais para aquele momento. A mulher caminhou até a sala, tirou os sapatos e respirou fundo. Ela precisava falar, precisava entender onde estava pisando. O milionário permaneceu alguns segundos parado, olhando para o vazio, antes de se aproximar. Ela questionou o que ele pretendia fazer. Não em tom de cobrança agressiva,
mas com a firmeza de quem já esperou demais. Ele tentou responder, mas percebeu que não tinha uma resposta clara. Sempre foi hábil com palavras em reuniões, mas ali, diante de sentimentos expostos, a segurança desaparecia. Disse apenas que precisava de tempo, uma frase que soou vazia até para ele. A mulher reagiu com um misto de decepção e cansaço. Não era isso que esperava ouvir depois daquela noite. Ela lembrou de promessas feitas em encontros discretos, de conversas em que ele dizia estar preso a circunstâncias temporárias. Agora, a circunstância tinha rosto, corpo e um futuro visível. Ela deixou claro que não aceitaria mais permanecer em um lugar indefinido. Ou ele enfrentaria a realidade, ou ela se afastaria. Depois que ela saiu, o apartamento ficou ainda maior. O milionário caminhou até a varanda e observou a cidade iluminada. O som distante de carros e sirenes misturava-se aos próprios pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pequeno diante das próprias escolhas. Não havia negociação possível com aquela sensação. Nos dias seguintes, a rotina tentou se impor. Reuniões, ligações, compromissos sociais. Mas nada parecia funcionar como antes. Durante um encontro de negócios em um restaurante tradicional, ele perdeu o fio da conversa ao ouvir, em outra mesa, alguém comentar sobre o baile. Não mencionavam nomes, mas a situação era clara o suficiente para que ele se sentisse exposto. A elite se alimentava de histórias assim, e ele sempre soube disso. Só nunca imaginou estar no centro de uma. A mulher grávida, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Voltou para o apartamento onde morava antes do noivado, um espaço menor, porém mais acolhedor. Ali, cercada por objetos simples e lembranças de uma vida menos sofisticada, sentia-se paradoxalmente mais forte. A gravidez a tornará mais sensível aos cheiros, aos sons e às emoções. Cada batida do próprio coração parecia mais intensa. Ela sabia que o julgamento social viria, mas estava determinada a não recuar. O homem que a acompanhará no baile manteve-se presente, sem pressão excessiva. Ele entendia que aquela fase exigia cuidado e paciência. Sua motivação era clara: oferecer estabilidade e respeito, algo que ele acreditava ser essencial para o futuro que desejava construir. Mesmo assim, sentia o peso de estar envolvido em uma situação tão delicada, sabendo que o passado dela ainda não estava resolvido. O milionário tentou contato. Primeiro, mensagens curtas, formais, quase profissionais. Depois, ligações que não eram atendidas. Cada tentativa frustrada aumentava a sensação de perda. Ele começou a revisitar mentalmente momentos dos últimos meses, lembrando-se de ausências justificadas por trabalho, de conversas adiadas, de gestos que poderiam ter sido diferentes. O orgulho, uma de suas marcas mais fortes, entrava em conflito com a culpa que crescia silenciosa. Em um fim de semana, decidiu visitar o interior do estado, onde mantinha uma propriedade usada raramente. O ambiente mais calmo, o cheiro de terra molhada após a chuva e o som constante dos pássaros criaram um contraste intenso com a agitação da cidade. Ali, sozinho, ele se permitiu um momento de vulnerabilidade. Sentou-se na varanda simples da casa e deixou que o silêncio o confrontasse. Percebeu que sempre evitou esse tipo de pausa, porque o obrigava a sentir. Durante essa viagem, recebeu a notícia de que um evento beneficente importante estava sendo organizado para os próximos meses, e sua presença era esperada. Ele sempre apoiou iniciativas sociais, mas, naquele momento, a ideia de exposição pública o incomodava. Ainda assim, sabia que se afastar completamente só alimentaria rumores. Decidiu que compareceria, mesmo sem saber como seria recebido. Enquanto isso, a mulher que o acompanhará ao baile começou a se afastar gradualmente. Não por falta de sentimento, mas por perceber que insistir significaria se ferir ainda mais. Ela voltou a focar na própria vida, nos projetos profissionais que havia deixado em segundo plano. Cada passo distante do milionário era doloroso, mas também libertador. Ela começava a entender que não queria vencer uma disputa, queria ser escolhida sem ressalvas. O milionário sentiu essa distância. A solidão começou a se manifestar em pequenos detalhes. O café da manhã tomado em silêncio, o apartamento vazio ao anoitecer, a ausência de mensagens no celular. Tudo aquilo, que antes parecia consequência natural de uma vida bem-sucedida, agora se tornava um lembrete constante de que sucesso material não preenchia ausências emocionais. Em uma tarde chuvosa, ao sair de uma reunião, ele passou em frente a uma igreja antiga. Viu pessoas entrando,
algumas segurando terços, outras apenas buscando abrigo da chuva. Sem planejar, entrou. O cheiro de velas acesas, o eco dos passos no piso frio e o clima de introspecção o atingiram de forma inesperada. Sentou-se em um dos bancos e ficou ali por alguns minutos, refletindo sobre responsabilidade, escolhas e futuro. Não buscava respostas prontas, mas precisava reconhecer suas falhas. Ao sair, percebeu que não poderia mais adiar decisões. Sabia que enfrentaria resistência, julgamentos e perdas. Mas também entendia que continuar fugindo o afastaria ainda mais de tudo o que realmente importava. Pela primeira vez, começou a aceitar que não bastava controlar situações. Era preciso mudar atitudes. O ambiente ao redor refletia essa transformação inicial. A cidade continuava barulhenta, os compromissos não diminuíram, mas algo dentro dele começava a se reorganizar. Ainda confuso, ainda ferido, mas disposto a encarar as consequências do que havia construído e destruído ao mesmo tempo. Os dias seguintes ganharam um ritmo estranho, como se o tempo tivesse decidido avançar de forma desigual. Para o milionário, as manhãs pareciam longas demais, cheias de pensamentos que insistiam em retornar aos mesmos pontos. Já as noites passavam rápido, deixando a sensação de que algo importante estava sempre sendo evitado. A cidade continuava viva ao redor, mas ele se sentia deslocado dentro da própria rotina. No escritório, tudo funcionava com a precisão habitual. Relatórios chegavam organizados, reuniões eram conduzidas com eficiência, decisões estratégicas eram tomadas sem hesitação. Ainda assim, havia algo diferente em seu comportamento. Colegas mais atentos perceberam o olhar distante, as pausas silenciosas entre uma fala e outra, a ausência daquele entusiasmo quase automático que sempre o acompanhou. Ele continuava sendo respeitado, mas a confiança interna já não era a mesma. Em um intervalo entre compromissos, ele se pegou observando uma fotografia antiga em sua mesa. Era de um evento social, meses antes, quando tudo parecia estar no lugar certo. Lembrou-se da sensação de segurança que tinha naquela época, acreditando que podia equilibrar todos os lados da vida sem grandes perdas. Agora, entendia que aquela segurança era construída sobre negações convenientes. A mulher grávida, por sua vez, começava a enfrentar mudanças mais visíveis. O corpo se transformava dia após dia, e com ele vinham emoções intensas. Algumas noites eram tranquilas, marcadas por uma sensação inesperada de esperança. Outras eram dominadas por dúvidas e receios sobre o futuro. Ela caminhava pelo bairro em horários mais calmos, sentindo o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina e ouvindo conversas simples que contrastavam com o universo sofisticado que deixará para trás. O homem que estava ao seu lado mantinha uma presença constante, sem exageros. Acompanhava consultas, ajudava com tarefas cotidianas e, principalmente, ouvia. Não prometia mundos, mas oferecia algo que ela aprenderá a valorizar mais do que discursos grandiosos: estabilidade. Ainda assim, ambos sabiam que aquela história não existia isolada. O passado dela ainda pulsava, mesmo quando não era mencionado. O milionário tentou mais uma aproximação, desta vez de forma diferente. Em vez de mensagens diretas, enviou uma carta escrita à mão. Um gesto incomum para alguém acostumado à velocidade dos meios digitais. Na carta, não havia justificativas elaboradas nem tentativas de controle. Ele falava sobre confusão, arrependimento e responsabilidade. Reconhecia falhas sem apontar dedos. Ao dobrar o papel e colocá-lo no envelope, sentiu um peso diferente, como se estivesse entregando algo mais do que palavras. Enquanto aguardava uma resposta, mergulhou em atividades que antes ignorava. Passou a frequentar o projeto social que apoiava apenas de forma financeira. Visitou espaços simples, ouviu histórias de pessoas que enfrentavam desafios diários com uma dignidade silenciosa. Aquela realidade o desconcertava. Ali, seu dinheiro ajudava, mas não definia tudo. Precisava estar presente, atento, humano. Durante uma dessas visitas, conversou com uma senhora que participava das atividades culturais do projeto. Ela falava com calma sobre escolhas, sobre o valor de assumir erros cedo para evitar arrependimentos maiores. Não sabia quem ele era de fato, nem o drama que enfrentava, mas suas palavras ecoaram fundo. Ele saiu dali pensativo, sentindo que pequenas conversas podiam provocar grandes mudanças. A mulher que antes o acompanhava nos eventos luxuosos seguia seu próprio caminho. Voltou a se dedicar ao trabalho, aceitou convites que antes recusava por medo de exposição.
Redescobriu prazeres simples, como caminhar sem pressa, ouvir música em casa e encontrar amigos antigos. Ainda pensava nele, especialmente quando lembrava da intensidade que compartilharam, mas começava a aceitar que insistir significaria abrir mão do próprio respeito. O milionário sentiu a ausência dela com mais clareza à medida que os dias avançavam. Percebeu que sempre contou com sua presença para preencher lacunas emocionais, mesmo sem assumir isso. Agora, enfrentava o silêncio como consequência direta de suas indecisões. Essa percepção não veio de forma dramática, mas em momentos banais, como ao abrir a porta de casa e não encontrar ninguém. A carta finalmente foi lida. A mulher grávida segurou o envelope por alguns minutos antes de abrir. Reconheceu a caligrafia e sentiu um misto de tensão e curiosidade. Ao ler, não chorou nem sorriu. Apenas respirou fundo. As palavras tocaram em pontos sensíveis, mas não apagavam feridas antigas. Ela precisava de tempo para entender o que sentia e o que realmente desejava. Ela respondeu dias depois, de forma direta e serena. Agradeceu a honestidade, reconheceu a importância do gesto, mas deixou claro que não tomaria decisões precipitadas. Havia uma vida em formação, e isso exigia cuidado redobrado. O passado não poderia ser reescrito, mas o futuro ainda estava em aberto. A resposta trouxe alívio e angústia ao mesmo tempo. Não era uma rejeição definitiva, mas também não era um convite à reconciliação. O milionário passou a refletir sobre suas prioridades com mais profundidade. Sempre acreditou que sucesso era sinônimo de expansão constante, mais negócios, mais visibilidade, mais poder. Agora, começava a questionar se essa lógica ainda fazia sentido. O conflito interno se intensificava entre manter a imagem de controle absoluto e aceitar a vulnerabilidade como parte do crescimento. Em uma noite silenciosa, preparou o próprio jantar, algo que raramente fazia. O cheiro dos alimentos se espalhou pela cozinha ampla, criando uma sensação inesperada de aconchego. Enquanto cortava legumes e aguardava a água ferver, pensou nas vezes em que terceirizou não apenas tarefas, mas também emoções. Cozinhar sozinho tornou-se um pequeno exercício de presença, um gesto simples que simbolizava mudanças maiores. O ambiente ao redor acompanhava essas transformações. O apartamento luxuoso começou a ganhar sinais de vida real. Livros espalhados pela mesa, plantas novas na varanda, luzes menos intensas à noite. Ele buscava conforto sem ostentação, tentando criar um espaço que refletisse mais quem estava se tornando do que quem sempre aparentou ser. A mulher grávida também reorganizava seu ambiente. Pintou uma das paredes do quarto com uma cor suave, escolheu objetos simples para o futuro do filho e passou a ouvir músicas que a acalmavam. Cada decisão prática trazia consigo um significado emocional. Ela não queria repetir padrões antigos, não queria depender de promessas vazias. Sentia-se mais forte, embora ainda vulnerável. O homem que a acompanhava observava essas mudanças com atenção. Sabia que sua presença era importante, mas também entendia que não poderia substituir um processo interno que só ela podia viver. Sua motivação permanecia clara, estar ali de forma íntegra, sem pressões. Ainda assim, sentia o peso de competir com uma história longa e complexa. O milionário começou a aceitar que o sucesso que buscava agora não seria imediato. Não haveria solução rápida nem controle absoluto. Cada pequeno avanço exigia esforço emocional, paciência e disposição para ouvir verdades desconfortáveis. Ele estava apenas no início de um caminho que o afastava do homem que sempre foi e o aproximava de alguém que ainda estava aprendendo a ser. A cidade continuava pulsando ao redor, indiferente às mudanças individuais. Mas, dentro daquele universo particular, algo essencial começava a se reorganizar. Não havia garantias, apenas a certeza de que ignorar sentimentos não era mais uma opção. O tempo avançou de forma mais concreta a partir daquele período. As semanas deixaram de ser apenas uma sequência de dias difíceis e passaram a carregar decisões reais, pequenas atitudes que começavam a moldar novas rotinas. O milionário percebeu que não poderia viver apenas de reflexões silenciosas. Precisava agir, ainda que cada ação viesse acompanhada de desconforto e insegurança. Ele reduziu drasticamente sua presença em eventos sociais. Convites continuavam chegando, jantares sofisticados, inaugurações, festas privadas em bairros nobres. Antes, recusar seria impensável. Agora, ele escolhia ficar em casa ou dedicar o tempo a compromissos que exigiam envolvimento verdadeiro. Essa mudança teve um preço imediato.
Alguns parceiros comerciais começaram a demonstrar impaciência, outros interpretaram o afastamento como sinal de fraqueza. Ele sentiu o impacto direto na imagem que sempre cultivou, mas decidiu sustentar a escolha. No escritório, passou a delegar menos e ouvir mais. Chamou colaboradores antigos para conversas francas, algo raro até então. Queria entender como suas decisões afetavam as pessoas ao redor, não apenas os resultados financeiros. Em algumas reuniões, ouviu críticas veladas sobre sua postura distante ao longo dos anos. Aquilo feriu o orgulho, mas também abriu espaço para ajustes. Ele começou a perceber que liderança não se resumia a controle, mas a presença. A mulher grávida enfrentava uma fase de maior sensibilidade. O corpo exigia repouso, atenção e cuidado constante. Algumas noites eram interrompidas por pensamentos acelerados, dúvidas sobre o futuro e receios sobre julgamentos. Outras noites traziam uma tranquilidade inesperada, como se a vida que crescia dentro dela lhe oferecesse força silenciosa. Ela se permitiu aceitar ajuda, algo que antes resistia. Amigos próximos passaram a visitá-la com mais frequência, trazendo alimentos caseiros, conversa simples e apoio genuíno. O homem que estava ao seu lado começou a sentir os limites da própria posição. Apesar de presente e cuidadoso, percebia que havia uma distância emocional que não dependia apenas de tempo. Ele respeitava esse espaço, mas também precisava lidar com suas próprias expectativas. Em conversas sinceras, deixou claro que não desejava ser apenas uma solução temporária. Queria construir algo sólido, sem disputas invisíveis. Essa clareza trouxe tensão, mas também honestidade à relação. O milionário tentou um novo tipo de aproximação. Em vez de insistir em encontros ou conversas longas, passou a demonstrar responsabilidade prática. Organizou questões financeiras relacionadas ao futuro da criança, garantindo estabilidade sem exigir reconhecimento imediato. Não fez anúncios, não buscou elogios. Apenas cumpriu o que precisava ser feito. Cada decisão desse tipo vinha acompanhada de um sentimento ambíguo. Alívio por agir corretamente e dor por perceber o quanto demorou para assumir esse papel. A mulher que havia se afastado dele seguia em processo de reconstrução pessoal. Em um evento profissional, reencontrou antigos contatos e sentiu-se valorizada por méritos próprios. Aquela sensação trouxe uma mistura de satisfação e melancolia. Parte dela ainda carregava lembranças intensas, mas outra parte começava a entender que merecia mais do que promessas indefinidas. Ela decidiu não procurar o milionário, mesmo quando sentia vontade. Cada escolha de silêncio era um exercício de respeito próprio. O ambiente da cidade também mudava com o passar dos meses. As estações avançavam, alterando cores, cheiros e sensações. O calor intenso deu lugar a dias mais amenos, trazendo uma atmosfera de introspecção. O milionário começou a caminhar pela manhã em parques conhecidos, misturando-se a pessoas comuns que faziam o mesmo. O som de passos, o canto distante de pássaros e o movimento tranquilo criavam um contraste forte com a vida acelerada que sempre levou. Em uma dessas caminhadas, encontrou alguém do projeto social que vinha frequentando. Conversaram sobre coisas simples, clima, rotina, expectativas. Aquela troca despretensiosa reforçou a ideia de que conexões verdadeiras não exigiam status. Ele voltou para casa com uma sensação leve, rara nos últimos meses. A mulher grávida recebeu uma notícia que a deixou emocionalmente abalada. Um exame indicava a necessidade de cuidados extras durante a gestação. Nada alarmante, mas suficiente para reforçar a importância de estabilidade emocional. Ela passou o dia refletindo sobre quem realmente poderia oferecer esse suporte a longo prazo. Não queria decisões baseadas em culpa ou conveniência. Queria algo construído com presença e constância. Ao saber disso, o milionário sentiu um aperto no peito. A notícia despertou nele um senso de urgência diferente, mais maduro. Não se tratava de competir com ninguém, mas de provar, com atitudes consistentes, que poderia ser um apoio confiável. Ele reorganizou a agenda para estar disponível quando fosse necessário, mesmo que isso significasse adiar compromissos importantes. Cada adiamento era um sacrifício visível, algo que antes ele jamais faria. Essa mudança começou a ser notada por quem estava ao redor. Alguns viram como sinal de amadurecimento, outros como perda de foco. Ele sentiu o impacto financeiro de algumas escolhas, contratos que foram fechados por outros, oportunidades que não esperaram. Ainda assim, pela primeira vez, não se arrependeu.
A sensação de coerência interna compensava as perdas externas. A relação entre a mulher grávida e o homem que a acompanhava entrou em um momento delicado. Conversas mais profundas revelaram diferenças de expectativas. Ele desejava um compromisso claro, ela precisava de tempo para se reorganizar emocionalmente. Não houve brigas, mas um distanciamento sutil começou a se formar. Ambos sentiram o peso da situação, entendendo que nem sempre boas intenções são suficientes para sustentar uma relação. O milionário passou a escrever com mais frequência. Não cartas enviadas, mas reflexões pessoais. Anotava sentimentos, decisões, medos e pequenas vitórias. Esse hábito se tornou uma ferramenta importante de autoconhecimento. Ao reler textos antigos, percebeu o quanto havia evitado enfrentar suas próprias fragilidades ao longo da vida. Agora, reconhecer essas fragilidades era doloroso, mas libertador. Em um almoço de família, algo que evitava havia meses, sentiu o impacto direto das mudanças. Comentários discretos, olhares atentos, perguntas cuidadosas. Não houve julgamentos explícitos, mas a expectativa era palpável. Ele respondeu com sinceridade moderada, sem expor detalhes, mas sem fugir da responsabilidade. Ao sair, sentiu-se esgotado, porém aliviado. Enfrentar a realidade era cansativo, mas necessário. A mulher grávida, em casa, organizava pequenos detalhes do futuro. Dobrou roupas, separou objetos, imaginou cenários. Cada gesto simples carregava um significado profundo. Ela pensava menos no passado e mais no tipo de ambiente que queria construir. Ainda havia dúvidas, ainda havia medo, mas também existia uma esperança cautelosa. O ambiente emocional de todos os envolvidos se transformava lentamente. Não havia grandes gestos nem declarações dramáticas. O que existia era um acúmulo de atitudes consistentes, escolhas difíceis e renúncias silenciosas. O milionário começava a entender que o verdadeiro desafio não era recuperar controle, mas aprender a viver sem precisar dele o tempo todo. A cidade seguia seu ritmo, indiferente aos dramas individuais. Mas, dentro daquele universo particular, algo essencial estava sendo reescrito. Não com pressa, não com garantias, mas com esforço real. O caminho ainda era incerto, mas pela primeira vez ele aceitava caminhar sem saber exatamente onde chegaria. O passar dos meses trouxe mudanças que já não podiam mais ser ignoradas. O milionário começou a perceber que o tempo não avançava apenas no calendário, mas também dentro dele. Aquela sensação constante de urgência, que antes vinha do mercado e dos negócios, agora vinha de outro lugar. Era interna, silenciosa, e exigia posicionamentos claros. Não havia mais espaço para adiamentos confortáveis. Ele passou a dividir seus dias entre o escritório e compromissos que antes não faziam parte de sua agenda. Consultas, reuniões mais humanas, conversas que não terminavam em números. O ritmo continuava intenso, mas a natureza das decisões havia mudado. Cada escolha parecia carregar um peso emocional que ele não estava acostumado a considerar. Ainda assim, seguia em frente, consciente de que retroceder seria mais fácil, porém destrutivo. A mulher grávida entrava em uma fase visivelmente diferente da gestação. O corpo denunciava o avanço do tempo, e com ele vinham limitações físicas mais claras. Cansaço frequente, necessidade de pausas, sensibilidade emocional acentuada. Ela reorganizou a rotina para respeitar esses limites. Passou a acordar mais cedo, caminhar em horários tranquilos e cuidar do próprio espaço com mais atenção. O apartamento, antes apenas funcional, começou a ganhar uma atmosfera de acolhimento. Ela passou a refletir com mais profundidade sobre tudo o que havia vivido. Não apenas o relacionamento rompido, mas também a própria postura diante da vida. Percebia agora o quanto havia se moldado para caber em expectativas alheias. A gravidez funcionava como um espelho constante, lembrando-a de que decisões tomadas a partir daquele momento impactariam mais do que apenas seus próprios desejos. O homem que a acompanhava sentia-se cada vez mais deslocado. Embora mantivesse presença e cuidado, havia uma distância que crescia silenciosamente. Ele percebia que não era rejeição direta, mas uma reorganização interna dela. Conversaram longamente em uma tarde chuvosa, sentados à mesa da cozinha, com o som da água batendo na janela criando um clima introspectivo. Ele expressou suas inseguranças, o medo de investir emocionalmente sem saber se seria escolhido. Ela ouviu com atenção, mas não conseguiu oferecer certezas. Aquela conversa marcou um ponto de inflexão.
Ambos sabiam que algo estava mudando. O milionário acompanhava tudo à distância, com respeito e ansiedade contida. Recebia informações pontuais, sempre com cuidado para não invadir limites. Cada notícia despertava sentimentos contraditórios. Alívio por saber que estava fazendo sua parte, e dor por perceber o quanto ainda estava fora do centro das decisões. Mesmo assim, manteve a postura. Aprenderá que insistir poderia causar mais danos do que silêncio responsável. Em uma semana particularmente difícil, ele enfrentou um revés profissional importante. Um acordo que vinha sendo negociado há meses foi fechado por outro grupo. A perda financeira foi significativa, e o impacto simbólico maior ainda. Antes, isso teria provocado reações imediatas, reuniões emergenciais, tentativas de recuperação rápida. Dessa vez, ele reagiu de forma diferente. Sentiu a frustração, permitiu-se o desconforto, mas não tentou compensar com atitudes impulsivas. Entendeu que aquele era o custo de ter escolhido prioridades diferentes. Essa mudança chamou a atenção de pessoas próximas. Alguns colaboradores começaram a enxergá-lo com outros olhos. Não como alguém infalível, mas como alguém mais acessível. As relações no ambiente de trabalho tornaram-se menos rígidas, mais humanas. Ele percebeu que essa transformação, embora lenta, criava um tipo de respeito diferente, menos baseado no medo e mais na confiança. A mulher que havia se afastado dele reapareceu em um contexto inesperado. Eles se encontraram por acaso em uma livraria tradicional, em uma tarde silenciosa. O cheiro de papel, o som baixo das páginas sendo folheadas e a atmosfera tranquila criaram um cenário quase íntimo. O encontro foi educado, sem acusações nem dramatizações. Conversaram sobre mudanças, sobre caminhos distintos e sobre aprendizados. Ambos perceberam que o vínculo havia se transformado. O que antes era paixão misturada com expectativa agora era apenas uma lembrança significativa. Despediram-se com respeito, conscientes de que aquele capítulo havia sido encerrado. Esse encontro teve um impacto profundo no milionário. Ele voltou para casa refletindo sobre quantas pessoas passaram por sua vida. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Sem nunca terem sido realmente vistas. Sentiu gratidão pela maturidade daquele momento e tristeza pelo tempo perdido. Ainda assim, reconheceu que não poderia reescrever tudo. O máximo que podia fazer era agir melhor a partir dali. A mulher grávida começou a sentir a necessidade de redefinir sua rede de apoio. Algumas amizades se fortaleceram, outras se afastaram naturalmente. Ela percebeu que nem todos estavam preparados para lidar com suas escolhas e com a nova fase de vida. Em contrapartida, pessoas inesperadas se aproximaram, oferecendo ajuda prática e emocional. Essa troca trouxe conforto e segurança. Em uma consulta de rotina, recebeu orientações que reforçaram a importância de tranquilidade emocional. O ambiente do consultório, com luz suave e cheiro característico de limpeza, intensificou sua percepção de responsabilidade. Ao sair, sentou-se por alguns minutos em um banco próximo, observando o movimento da rua. Pessoas apressadas, vendedores ambulantes, conversas soltas. A vida seguia, indiferente, mas cheia de possibilidades. Ela decidiu então estabelecer limites mais claros. Comunicou ao homem que a acompanhava que precisava de espaço para se reorganizar. Ele ouviu, compreendeu, embora com visível dificuldade. O afastamento foi respeitoso, sem ressentimentos explícitos. Ambos sabiam que aquela decisão era necessária, mesmo que dolorosa. Quando o milionário soube dessa mudança, sentiu uma mistura intensa de emoções. Não comemorou, nem se sentiu vencedor. Pelo contrário, o peso da responsabilidade aumentou. Agora, não havia intermediários emocionais. O caminho à frente exigiria clareza absoluta de intenções. Ele se preparou para uma conversa definitiva, mas decidiu não apressar o momento. Aprenderá, finalmente, que tempo e constância eram aliados, não inimigos. O ambiente ao redor refletia essas transições. O apartamento do milionário estava mais vivo, mas também mais simples. O dela tornava-se cada vez mais funcional e acolhedor. As estações continuavam mudando, trazendo novos cheiros, novas cores e uma sensação de ciclo em andamento. Tudo parecia sinalizar transformação.
Ele passou a investir mais tempo em si mesmo. Não apenas em reflexões, mas em atitudes concretas de cuidado. Ajustou hábitos, reduziu excessos, buscou equilíbrio. Pequenas conquistas surgiam, mas sempre acompanhadas de algum sacrifício. Menos controle, menos visibilidade, menos certezas. Em troca, mais presença, mais consciência e uma sensação crescente de coerência. A mulher grávida, por sua vez, sentia-se mais segura de suas escolhas. Ainda havia medo, ainda havia dúvidas, mas existia uma base mais sólida. Ela começava a confiar mais em si mesma, menos em promessas externas. Essa confiança silenciosa era sua maior conquista até então. Nada estava resolvido. Nenhum destino estava selado. Mas algo essencial havia mudado em todos os envolvidos. As decisões agora partiam de um lugar mais verdadeiro, menos impulsivo. O milionário entendia que o caminho até um final feliz não seria rápido nem fácil. Seria construído dia após dia, com esforço visível, renúncias claras e coragem para enfrentar o que antes evitava. O tempo havia avançado de forma perceptível, não apenas no corpo da mulher grávida, mas na maneira como todos ao redor passaram a encarar a situação. Já não era um assunto sussurrado com curiosidade mal disfarçada, e sim uma realidade aceita, ainda que carregada de julgamentos silenciosos. O milionário sentia isso em cada ambiente que frequentava. Os olhares não eram mais de surpresa, mas de expectativa. As pessoas aguardavam para ver qual seria sua postura definitiva. Ele passou a viver dias mais previsíveis, algo incomum em sua trajetória. Acordava cedo, organizava compromissos com menos pressa e reservava horários fixos para aquilo que antes era tratado como secundário. Essa constância trouxe uma sensação estranha de estabilidade, mas também o obrigou a encarar sentimentos que sempre evitou. Sem o caos para se esconder, tudo ficava mais nítido. No escritório, as mudanças continuavam. Projetos menores ganharam atenção, enquanto grandes apostas eram avaliadas com mais cautela. Alguns investidores se afastaram, alegando falta de ousadia. Outros se aproximaram, atraídos por uma gestão mais humana e consciente. O saldo financeiro oscilava, mas o emocional começava a encontrar equilíbrio. Ainda assim, cada decisão tinha um custo, e ele sentia o peso de abrir mão de uma imagem construída ao longo de décadas. A mulher grávida vivia uma fase de sensibilidade intensa. O corpo exigia repouso, e as emoções vinham em ondas imprevisíveis. Havia dias de serenidade, em que se sentia confiante e preparada para o que viria. Em outros, bastava um comentário alheio ou uma lembrança antiga para despertar inseguranças profundas. Ela aprendeu a respeitar esses altos e baixos, sem se culpar. O apartamento dela já não parecia provisório. Cada canto carregava intenção. Objetos escolhidos com cuidado, tecidos suaves, aromas leves que transmitiam acolhimento. O ambiente refletia uma mulher que havia aprendido, à força, a construir segurança a partir de si mesma. Mesmo assim, a solidão ainda surgia em alguns momentos, especialmente à noite, quando o silêncio se tornava mais denso. O milionário passou a visitá-la com mais frequência, sempre de forma respeitosa e previamente combinada. Não chegava impondo presença, não tentava controlar o ambiente. Levava pequenas coisas, alimentos preparados por ele mesmo, livros, objetos simples. Gestos que não compravam afeto, mas demonstravam constância. Cada visita era marcada por conversas honestas, sem promessas grandiosas. Falavam sobre o cotidiano, sobre medos, sobre expectativas reais. Ela observava essas atitudes com atenção. Não se deixava levar apenas pelo sentimento, mas analisava a coerência entre palavras e ações. O passado ainda doía, mas começava a perceber uma transformação genuína. Não era mais o homem que chegava e partia conforme conveniência. Havia ali um esforço visível, ainda imperfeito, mas consistente. O homem que antes a acompanhava havia se afastado quase por completo. Não houve ruptura dramática, apenas um entendimento silencioso de que os caminhos não se alinhariam. Ele seguiu sua vida com dignidade, levando consigo respeito por ter sido honesto até o fim. Essa saída, embora tranquila, deixou marcas. A mulher sentiu culpa por um tempo, questionando se poderia ter agido diferente. Com o passar dos dias, entendeu que algumas relações cumprem seu papel e seguem adiante sem precisar de conflitos. O milionário soube desse afastamento com cautela emocional. Não se permitiu interpretar como vitória. Pelo contrário,
Sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Agora, não havia mais justificativas externas. Tudo dependia da forma como ele se manteria presente dali em diante. Essa consciência trouxe ansiedade, mas também clareza. Em um evento familiar, algo que ele evitava havia muito tempo, a presença dele ao lado da mulher grávida chamou a atenção. Não houve anúncios nem explicações públicas. Apenas estavam juntos, de forma simples. Alguns comentários surgiram, outros foram engolidos pelo desconforto da situação. Ele sentiu o impacto direto dessa exposição. A imagem de controle absoluto se desfazia pouco a pouco. Ainda assim, permaneceu ali, firme, suportando olhares e silêncios. Esse momento foi decisivo para ele. Percebeu que enfrentar o julgamento social exigia mais coragem do que qualquer negociação empresarial. Sentiu o coração acelerar, as mãos suarem, mas não recuou. Ao sair, exausto, teve a certeza de que aquele esforço era necessário para reconstruir algo verdadeiro. A mulher, por sua vez, sentiu-se amparada de uma forma diferente. Não porque ele estivesse ao seu lado, mas porque não fugiu. Aquilo tocou fundo. Não apagava o passado, mas começava a ressignificá-lo. Ela passou a se permitir imaginar um futuro possível, ainda que com cautela. O ambiente ao redor refletia essas mudanças. As visitas tornaram-se mais frequentes, os dias mais organizados. O milionário passou a ajustar sua agenda para estar presente em momentos importantes. Cancelou compromissos relevantes, recusou viagens estratégicas. Cada recusa representava uma perda profissional, mas também uma conquista emocional. Pela primeira vez, escolhia conscientemente onde queria estar. Em uma tarde silenciosa, sentaram-se juntos na sala, sem pressa. A luz entrava suavemente pela janela, o som distante da cidade criava um pano de fundo constante. Conversaram sobre o passado com honestidade. Ele reconheceu erros sem tentar suavizá-los. Ela expôs dores que havia guardado por tempo demais. Não houve acusações, apenas verdades. Ambos saíram daquela conversa emocionalmente cansados, mas aliviados. O milionário sentiu-se vulnerável como nunca antes. Aquela exposição emocional o deixou inquieto por dias. Questionou se estava preparado para sustentar aquela nova versão de si mesmo. Não havia garantias de aceitação plena, nem promessas de felicidade imediata. Ainda assim, decidiu continuar. Entendeu que recuar agora seria negar tudo o que havia aprendido. A mulher grávida começou a se sentir mais segura para compartilhar seus medos. Falou sobre o receio de depender emocionalmente novamente, sobre o medo de repetir padrões. Ele ouviu, sem tentar resolver. Apenas esteve presente. Esse silêncio atento foi mais significativo do que qualquer discurso. O avanço da gestação trouxe novas demandas. Consultas mais frequentes, cuidados redobrados, cansaço constante. Ele esteve presente sempre que possível, aprendendo a lidar com limites que não podia controlar. Essa convivência trouxe desafios práticos e emocionais. Ele precisou aprender a desacelerar, a respeitar ritmos diferentes do seu. Cada ajuste exigia paciência e humildade. A cidade continuava seu curso, indiferente às transformações individuais. As ruas mudavam de cor com as estações, o clima variava, os sons se renovavam. Dentro daquele pequeno universo, porém, algo essencial se solidificava. Não havia mais espaço para jogos de poder ou aparências. Apenas escolhas diárias, simples e difíceis. O milionário começou a perceber que felicidade não era ausência de conflitos, mas a disposição de enfrentá-los com honestidade. Ainda havia inseguranças, ainda havia medos, mas também existia uma base mais firme. Ele já não buscava controlar tudo. Buscava permanecer. A mulher, sentindo essa constância, começou a relaxar defesas construídas ao longo de meses. Não totalmente, mas o suficiente para permitir esperança. Essa esperança era cautelosa, construída passo a passo, sem pressa. Para ela, isso era essencial. Nada estava completamente resolvido, mas o caminho se tornava mais claro. O esforço do milionário era visível, o crescimento emocional evidente. Cada pequeno avanço tinha custado algo, seja dinheiro, status ou conforto. Em troca, ele começava a experimentar algo novo. Uma sensação de pertencimento real, construída não sobre aparências, mas sobre presença. Os últimos meses da gestação trouxeram uma atmosfera diferente para todos os envolvidos.
Havia algo no ar que misturava expectativa, tensão e uma esperança cautelosa, construída lentamente. O milionário sentia que cada dia carregava um peso simbólico maior do que o anterior. Não se tratava apenas da proximidade de uma nova vida, mas da proximidade de uma virada definitiva em sua própria existência. Ele reorganizou a rotina mais uma vez. Agora, suas manhãs começavam cedo, não por exigência do trabalho, mas por escolha. Preparava o café com calma, observava a cidade despertar pela janela e sentia o cheiro do pão fresco vindo da rua. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora ganhavam importância. Era como se estivesse reaprendendo a viver em um ritmo mais humano. No trabalho, a transformação continuava. Alguns projetos foram encerrados, outros redefinidos. Ele optou por manter apenas aqueles que não exigiam sua ausência constante. Essa decisão trouxe consequências claras. A receita diminuiu, a expansão desacelerou, e antigos parceiros demonstraram insatisfação. Ainda assim, ele sustentou a escolha. Pela primeira vez, não buscava provar nada a ninguém. Queria apenas coerência entre o que sentia e o que fazia. A mulher grávida vivia dias de cansaço intenso, mas também de profunda conexão consigo mesma. O corpo pedia pausas frequentes, e ela passou a respeitá-las sem culpa. Deitava-se no sofá à tarde, sentia os movimentos internos, respirava fundo. Havia momentos de emoção inesperada, lágrimas sem motivo aparente, seguidas de risos leves. Tudo parecia amplificado, mais verdadeiro. O ambiente do apartamento refletia esse estado. A luz era sempre suave, as cortinas abertas durante o dia, o ar impregnado de um aroma leve de chá e ervas. Cada objeto tinha sido escolhido com cuidado, não por status, mas por significado. Ela sentia orgulho daquele espaço, construído em meio a tantas mudanças. O milionário estava presente quase diariamente. Nem sempre com grandes gestos, mas com constância. Ajudava em tarefas simples, organizava documentos, acompanhava consultas sempre que possível. Em cada uma dessas situações, sentia-se deslocado e, ao mesmo tempo, necessário. Era uma sensação nova. Não estava ali para liderar ou decidir, mas para apoiar. Em uma consulta importante, ele aguardou na sala de espera, observando outras pessoas, ouvindo conversas fragmentadas, sentindo o cheiro característico do ambiente. Pela primeira vez, percebeu como todos ali compartilhavam a mesma vulnerabilidade, independentemente de classe ou história. Aquilo tocou profundamente. Quando ela saiu, cansada, mas serena, ele segurou sua mão com cuidado. Não disse nada. O gesto foi suficiente. A proximidade trouxe também conversas mais profundas. Em uma noite silenciosa, sentaram-se juntos na sala, com a janela aberta e o som distante da cidade entrando suavemente. Falaram sobre medos antigos, expectativas frustradas e sonhos adiados. Ele falou sobre a pressão constante que sempre sentiu para ser impecável. Ela falou sobre o peso de esperar reconhecimento que nunca vinha. Não houve acusações. Apenas verdades compartilhadas com maturidade. Essas conversas nem sempre terminavam bem. Às vezes, deixavam ambos emocionalmente exaustos. Outras vezes, traziam uma sensação de alívio difícil de explicar. O importante era que aconteciam. Nada mais ficava guardado por conveniência. O julgamento social ainda existia. Comentários surgiam aqui e ali, olhares curiosos, silêncios carregados. O milionário sentia isso de forma mais direta em encontros profissionais e familiares. Em vez de reagir com irritação, passou a aceitar. Entendeu que não poderia controlar a percepção alheia. Essa aceitação não veio sem dor, mas trouxe liberdade. A mulher grávida também sentia o peso desses olhares. Em algumas saídas rápidas, percebia cochichos, julgamentos sutis. Em outros momentos, recebia gestos de apoio inesperados, palavras simples que traziam conforto. Aprendeu a filtrar, a não absorver tudo. A prioridade agora era outra. O passado, porém, não desaparecia completamente. Em certos dias, ela se lembrava de promessas feitas e não cumpridas, de ausências justificadas por compromissos sempre urgentes. Nessas horas, o medo de repetir padrões surgia com força. Ela compartilhava esses sentimentos com cautela, temendo parecer frágil demais. Ele ouvia, consciente de que não poderia exigir confiança imediata. Precisaria conquistá-la diariamente.
O milionário passou a sentir um tipo diferente de ansiedade. Não era mais aquela ligada a prazos ou resultados financeiros. Era o medo de falhar emocionalmente. Questionava-se se conseguiria sustentar aquela nova postura a longo prazo. Em alguns momentos, sentia vontade de fugir para o conforto conhecido do trabalho excessivo. Mas resistia. Lembrava-se do quanto já havia custado chegar até ali. O ambiente externo acompanhava essa fase de espera. O clima variava, dias quentes seguidos de noites mais frescas. As ruas ganhavam novas cores, novas vozes. A cidade seguia indiferente, mas, para eles, cada mudança parecia simbólica. Em uma tarde tranquila, organizaram juntos alguns itens práticos. Dobrar roupas, separar documentos, planejar detalhes simples. Essas atividades, aparentemente banais, criavam uma sensação de parceria real. Não havia promessas grandiosas, apenas presença compartilhada. O milionário percebeu que nunca havia participado de algo assim. Sempre delegou, sempre observou de longe. Agora, estava envolvido de forma concreta. Essa percepção trouxe uma mistura de alegria e arrependimento. Alegria pelo que estava vivendo, arrependimento pelo que deixou de viver antes. A mulher grávida sentia-se mais segura, mas ainda cautelosa. Permitia-se momentos de esperança, mas mantinha os pés no chão. Sabia que mudanças profundas exigiam tempo. Ainda assim, reconhecia o esforço dele e isso fazia diferença. O final daquela parte do caminho foi marcado por uma sensação coletiva de espera. Não uma espera ansiosa, mas atenta. Todos sabiam que algo importante estava próximo. Não apenas o nascimento de uma nova vida, mas o nascimento de uma nova dinâmica, construída com esforço, renúncias e escolhas conscientes. A fase final da gestação trouxe consigo uma intensidade difícil de explicar. Cada dia parecia carregar um significado maior, e o tempo assumia um ritmo próprio, ora lento, ora surpreendentemente rápido. O milionário sentia essa mudança no ar, nos gestos e até no silêncio que compartilhavam. Havia menos palavras, mas mais presença. Ele passou a dormir no apartamento com mais frequência, sempre respeitando os limites estabelecidos. Não queria invadir, apenas estar disponível. Adaptou hábitos, reduziu compromissos noturnos e aprendeu a ouvir o próprio corpo, algo que jamais havia feito. Cansaço, ansiedade e expectativa misturavam-se de forma constante. No trabalho, a ausência dele começou a ser notada com mais clareza. Decisões eram tomadas por outros, algumas de forma diferente do que ele faria. Houve erros, ajustes e até perdas financeiras adicionais. Ele acompanhou tudo à distância, resistindo ao impulso de reassumir o controle total. Cada vez que se mantinha firme nessa escolha, sentia o desconforto diminuir um pouco mais. A mulher grávida enfrentava dias de maior limitação física. Movimentos simples exigiam esforço, e o descanso tornou-se prioridade absoluta. Ainda assim, havia uma serenidade nova em seu olhar. Ela se sentia mais preparada emocionalmente, mais consciente de suas necessidades. Não dependia mais apenas de expectativas externas para se sentir segura. As conversas entre eles tornaram-se mais práticas. Falavam sobre rotinas, apoio, organização. Também falavam sobre medos reais. Ela expressou o receio de que, após aquele momento tão intenso, ele pudesse retornar aos antigos padrões. Ele ouviu com atenção e respondeu com honestidade. Disse que também temia isso, que não tinha garantias absolutas, mas que estava disposto a continuar tentando todos os dias. Essa franqueza, embora imperfeita, foi reconfortante. O julgamento social diminuiu à medida que a situação se tornava mais evidente. Não por aceitação plena, mas por cansaço alheio. As pessoas seguiam suas próprias vidas. Isso trouxe um alívio silencioso. Menos olhares, menos comentários, mais espaço para viver. Em um encontro familiar mais restrito, a presença dele foi recebida com certa cautela, mas sem hostilidade. Conversas simples, gestos contidos, uma tentativa clara de normalidade. Ele sentiu o peso daquele momento, mas também uma abertura tímida. Sabia que confiança não se impõe, se constrói. O ambiente externo mudou novamente. Dias mais claros, luz intensa entrando pelas janelas, uma sensação de recomeço no ar. O milionário caminhava com mais leveza, mesmo carregando responsabilidades maiores. Sentia-se diferente. Não mais invulnerável, mas mais inteiro.
A mulher grávida começou a preparar emocionalmente a chegada do novo ciclo. Organizava pensamentos, revisitava memórias, ressignificava dores antigas. Não fazia isso sozinha. Compartilhava reflexões, permitia-se apoio. Essa abertura era uma conquista pessoal importante. Em uma noite especialmente silenciosa, sentaram-se juntos, sem televisão, sem distrações. Apenas conversaram. Sobre o que esperavam do futuro, sobre limites, sobre a importância de manter diálogo mesmo nos momentos difíceis. Não houve promessas eternas, apenas compromissos possíveis. Aquilo fortaleceu algo entre eles que não existia antes. O milionário sentiu-se emocionalmente exposto, mas também mais seguro. Entendeu que não precisava ser perfeito para ser presente. Essa compreensão foi libertadora. Pela primeira vez, sentiu que poderia construir algo real, sem máscaras. A proximidade do grande momento trouxe também nervosismo. Ele se pegava imaginando cenários, preparando-se mentalmente para mudanças radicais. Em vez de fugir, conversava sobre isso. Admitia inseguranças, pedia orientação. Essa humildade surpreendeu até a ele mesmo. A mulher, observando essa postura, começou a relaxar defesas antigas. Ainda com cuidado, ainda com atenção, mas permitindo-se acreditar que algo diferente estava sendo construído. Essa confiança parcial era fruto de meses de esforço visível. Os dias finais chegaram envoltos em expectativa. Cada ligação, cada sensação diferente despertava atenção imediata. Eles estavam preparados da melhor forma possível, sabendo que nem tudo poderia ser controlado. O ambiente do apartamento estava pronto, simples e acolhedor. Não havia luxo excessivo, apenas funcionalidade e conforto. Aquilo simbolizava perfeitamente a nova fase que se aproximava. O milionário, ao olhar ao redor, sentiu uma emoção intensa. Percebeu que havia aberto mão de muito para estar ali. Status, controle, certezas. Em troca, ganhará algo que nunca teve de verdade. Presença, vínculo e propósito. A mulher grávida, sentindo essa constância, experimentou uma tranquilidade rara. Ainda havia medo, ainda havia dúvidas, mas havia também um sentimento crescente de segurança. Não absoluta, mas suficiente. A espera chegava ao fim. Não apenas a espera por um nascimento, mas por uma nova forma de viver. Tudo o que haviam atravessado até ali começava a fazer sentido. Não como recompensa, mas como construção. O silêncio que se instalou depois dos últimos acontecimentos não era feito de ausência, mas de espera. Um tipo de pausa que antecede mudanças profundas. O milionário sentia isso ao acordar todas as manhãs. Já não havia a pressa antiga, nem o impulso de fugir para compromissos intermináveis. O corpo despertava antes do relógio, e a mente demorava alguns minutos para se organizar, como se estivesse reaprendendo a viver em outro ritmo. Os dias passaram a ser marcados por compromissos que não apareciam em agendas luxuosas, mas que tinham um peso emocional imenso. Consultas, conversas longas, decisões que não envolviam cifras, e sim presença. Cada escolha exigia dele algo que o dinheiro jamais compraria: disponibilidade emocional. Em alguns momentos, isso o deixava exausto. Em outros, surpreendentemente inteiro. A gestação avançava de forma visível. O corpo da mulher carregava sinais claros dessa transformação. O andar mais lento, as pausas frequentes, o olhar que alternava entre ansiedade e encantamento. O ambiente ao redor dela também se modificava. A casa passou a ter cheiros mais suaves, luz mais filtrada, sons mais baixos. Tudo parecia se adaptar àquele novo centro de gravidade que se formava. Ele observava essas mudanças com atenção quase reverente. Não se sentia mais um visitante eventual, mas também não se colocava como dono daquele espaço. Aprendeu, com o tempo, que respeito era demonstrado nos detalhes. Em perguntar antes de chegar. Em aceitar quando ela preferia ficar sozinha. Em compreender que nem todo silêncio precisava ser preenchido. Houve um dia em que ela se sentiu especialmente vulnerável. O cansaço era intenso, o corpo parecia pesado, e a mente se enchia de pensamentos difíceis. Questionava se estava preparada, se conseguiria manter sua autonomia, se não acabaria abrindo mão demais de si mesma. Ao verbalizar essas angústias, a voz saiu baixa, quase hesitante. Ele ouviu tudo sem interromper, sem minimizar. Apenas ouviu.
Aquela escuta atenta se tornou um dos maiores pilares entre eles. Para ele, essa postura exigia esforço consciente. Sempre fora treinado para resolver, para agir, para oferecer soluções. Agora, precisava aprender a permanecer. Essa mudança interna nem sempre era confortável. Em alguns momentos, sentia-se inútil. Em outros, percebia que sua presença silenciosa era exatamente o que ela precisava. Enquanto isso, o mundo externo continuava reagindo. Comentários surgiam, alguns disfarçados de preocupação, outros carregados de julgamento. Pessoas próximas se dividiam entre apoio e crítica velada. Ele enfrentava tudo com uma postura mais firme do que imaginava ser capaz. Não respondia a provocações, não se justificava além do necessário. Essa postura custava caro para sua imagem pública, mas fortalecia algo mais profundo dentro dele. No trabalho, os reflexos dessa transformação continuavam. A empresa já não era conduzida apenas com base em expansão e poder. Ele passou a valorizar relações de longo prazo, decisões sustentáveis, acordos mais transparentes. Alguns antigos aliados se afastaram definitivamente, alegando que ele havia perdido ambição. Outros, mais alinhados com essa nova visão, se aproximaram. O equilíbrio financeiro se mantinha, mas sem os excessos de antes. Ele sentia que estava pagando um preço justo por uma vida mais coerente. A mulher percebeu essas mudanças aos poucos. Não por discursos, mas por atitudes consistentes. Ele recusava convites importantes para estar presente em momentos simples. Ajustava horários, reorganizava prioridades. Nada disso vinha acompanhado de cobrança ou expectativa de reconhecimento. Essa constância começou a gerar confiança. Não uma confiança ingênua, mas construída com cautela. Houve um momento marcante em que precisaram tomar uma decisão juntos. Algo prático, relacionado ao futuro imediato. Não era uma escolha romântica, nem simbólica. Era concreta, exigia planejamento e responsabilidade. Eles conversaram longamente, pesando prós e contras. Discordaram em alguns pontos, cederam em outros. O processo foi cansativo, mas ao final, ambos sentiram que haviam sido ouvidos. Esse foi um avanço significativo na dinâmica entre eles. O milionário, em particular, saiu dessa experiência diferente. Percebeu que dividir decisões não o tornava menor. Pelo contrário, ampliava sua visão. Sentiu orgulho de si mesmo por não ter imposto sua vontade, algo que no passado teria sido automático. Esse orgulho veio acompanhado de um certo luto. A consciência de que havia perdido anos vivendo de forma unilateral. A cidade parecia refletir essas transformações internas. As ruas estavam mais movimentadas, o clima mudava com frequência, alternando dias quentes e noites mais amenas. Eles caminhavam juntos algumas vezes, em horários tranquilos, sentindo o cheiro de comida vindo dos bares, ouvindo conversas alheias misturadas ao som distante dos carros. Esses passeios simples se tornaram momentos de conexão genuína. Em uma dessas caminhadas, ela comentou sobre seus medos mais profundos. Falou do receio de depender emocionalmente, de se perder novamente em uma relação. Ele respondeu com honestidade, admitindo que também tinha medo. Medo de falhar, de não estar à altura, de repetir erros. Esse reconhecimento mútuo criou uma ponte emocional poderosa. Não era uma promessa de perfeição, mas um compromisso com a verdade. O avanço da gestação trouxe novas limitações físicas. Ela passou a precisar de mais apoio em tarefas simples. Ele ajudava sem alarde, aprendendo a ser útil de maneiras que nunca havia experimentado. Essas pequenas ações reforçavam um vínculo baseado em cuidado, não em poder. Para ele, isso era transformador. Houve também momentos de tensão. Dias em que ele se sentia pressionado por expectativas externas. Dias em que ela se sentia invadida por inseguranças antigas. Nessas ocasiões, surgiam atritos. Palavras mal colocadas, silêncios prolongados. Nenhum deles fugia mais dessas situações. Aprenderam a conversar depois, a reconhecer excessos, a pedir desculpas. Cada reconciliação deixava marcas de amadurecimento. O milionário passou a refletir com mais profundidade sobre o significado de legado. Antes, pensava apenas em patrimônio, em reconhecimento público. Agora, considerava o impacto emocional de suas escolhas. Questionava que tipo de exemplo queria ser, que valores desejava sustentar.
Essas reflexões vinham, muitas vezes, nas madrugadas silenciosas, quando a casa dormia e apenas seus pensamentos faziam companhia. A mulher, por sua vez, começou a se permitir projetar um futuro mais claro. Não idealizado, mas possível. Imaginava uma rotina estruturada, com espaço para si mesma, para seus projetos pessoais. Ela deixou claro que não abriria mão de sua autonomia. Ele aceitou isso como condição essencial. Essa clareza fortaleceu o vínculo, afastando fantasmas do passado. O ambiente doméstico passou a refletir essa construção conjunta. Algumas mudanças foram feitas, sempre discutidas previamente. Nada era imposto. Cada ajuste simbolizava um passo em direção a uma convivência mais equilibrada. O espaço físico acompanhava o crescimento emocional dos dois. Ao final desse período, o milionário sentia-se diferente de tudo que já havia sido. Não mais invencível, nem completamente seguro, mas consciente. Essa consciência vinha acompanhada de responsabilidade, algo que antes evitava. Agora, aceitava como parte essencial de sua vida. A mulher, observando essa trajetória, sentia-se mais confiante. Ainda havia cautela, ainda havia receios. Mas havia também admiração. Não pelo poder ou pela riqueza, mas pela capacidade de transformação. Essa admiração silenciosa era o alicerce de algo novo. Nada estava totalmente resolvido. O futuro ainda guardava desafios. Mas havia uma base sólida sendo construída, dia após dia. E, pela primeira vez, o milionário sentia que estava no caminho certo. Não porque tudo estivesse sob controle, mas porque estava disposto a enfrentar o que viesse com presença, esforço e verdade. O amanhecer chegou com uma luz diferente. Não era apenas o sol atravessando as cortinas, mas a sensação de fechamento que pairava no ar. O milionário acordou antes do habitual, com o coração sereno e uma clareza que não sentia havia muito tempo. A respiração estava calma, o corpo leve, como se cada escolha feita ao longo dos últimos meses tivesse encontrado seu lugar. A cidade despertava aos poucos, com sons familiares de passos apressados, portões se abrindo e o cheiro de café recém-passado se espalhando pelos apartamentos vizinhos. Ele permaneceu alguns minutos sentado, observando o ambiente ao redor. Tudo ali carregava marcas de transformação. A casa já não refletia ostentação, mas acolhimento. Objetos simples, escolhidos com intenção, uma disposição que favorecia encontros e não exibições. Cada detalhe contava uma história de renúncia e aprendizado. Aquilo não foi construído de um dia para o outro. Foi fruto de escolhas diárias, de sacrifícios silenciosos e de uma disposição genuína para mudar. A mulher grávida ainda dormia. O rosto sereno contrastava com os meses de inquietação que haviam ficado para trás. O ventre já denunciava o tempo avançado, e com ele vinha uma mistura de expectativa e emoção. Ele a observou com respeito e cuidado, consciente de que aquela tranquilidade não era um presente automático, mas algo conquistado com esforço mútuo. Os últimos dias haviam sido intensos. Preparativos, ajustes finais, conversas profundas. Nada foi feito às pressas. Cada decisão foi pensada, discutida e sentida. Houve momentos de dúvida, momentos em que o medo tentou se infiltrar. Mas, dessa vez, nenhum dos dois recuou. Permaneceram firmes, sustentando a escolha de caminhar juntos, sem ilusões, mas com esperança real. O milionário lembrava com nitidez de tudo o que precisou abrir mão. Eventos importantes, viagens estratégicas, alianças antigas. Algumas portas se fecharam definitivamente. Em troca, outras se abriram, mais silenciosas, porém mais verdadeiras. O custo foi alto, mas o ganho era incomparável. Ele aprendeu que sucesso não se mede apenas pelo que se acumula, mas pelo que se constrói com presença e integridade. A manhã avançou, e a casa ganhou movimento. Ela acordou devagar, sentindo o corpo pesado, mas o coração tranquilo. Trocaram olhares longos, daqueles que dispensam palavras. Não havia mais necessidade de explicações constantes. A confiança construída ao longo do tempo permitia esse entendimento silencioso. Ele se aproximou com cuidado, oferecendo apoio sem invadir. Pequenos gestos, simples e atentos, que diziam mais do que qualquer promessa. Ao longo do dia, compromissos foram cumpridos. Alguns finais precisavam ser selados, algumas pendências resolvidas. Ele enfrentou conversas difíceis com serenidade. Assumiu responsabilidades sem terceirizar culpas.
Em cada atitude, demonstrava a maturidade que havia desenvolvido. Não buscava mais aprovação externa. Buscava coerência interna. Ela, por sua vez, sentia-se mais segura do que nunca. Não porque dependia dele, mas porque havia encontrado espaço para ser inteira. Seus projetos pessoais não foram abandonados. Pelo contrário, foram respeitados e incentivados. Essa liberdade era essencial para que o vínculo se fortalecesse de forma saudável. O amor que crescia ali não sufocava. Sustentava. O ambiente ao redor refletia essa fase de encerramento e início. A cidade parecia mais viva, as cores mais intensas, os sons mais nítidos. Caminhar pelas ruas já não era motivo de desconforto. Os olhares curiosos haviam perdido força. O julgamento deu lugar à aceitação silenciosa. Ele aprendeu a conviver com isso, entendendo que nem todos precisavam compreender suas escolhas. Em um encontro familiar simples, sem excessos, a presença dos dois foi recebida com naturalidade. Houve sorrisos contidos, gestos de acolhimento, algumas emoções contidas que escaparam em forma de lágrimas discretas. Nada foi anunciado. Nada precisou ser explicado. A realidade se impunha com delicadeza. Aquilo marcou profundamente o milionário. Sentiu que havia atravessado uma fronteira invisível, deixando para trás uma versão antiga de si mesmo. À noite, de volta ao lar, o clima era de introspecção. Sentaram-se juntos, em silêncio, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Ela falou sobre o medo que ainda existia, mas também sobre a confiança que havia crescido. Ele falou sobre o orgulho de não ter desistido, sobre o aprendizado que aquela jornada trouxe. Não houve promessas grandiosas. Apenas compromissos possíveis, sustentáveis. O momento mais marcante veio de forma simples, quase cotidiana. Um gesto, um olhar, uma presença que confirmava tudo que haviam construído. Ali, o milionário compreendeu definitivamente que a verdadeira riqueza estava naquela conexão. Nada do que possuía materialmente se comparava àquele sentimento de pertencimento e paz. Os dias seguintes trouxeram emoção intensa. A chegada do novo ciclo se aproximava, e com ela vinham desafios naturais. Ele esteve presente em cada etapa, aprendendo, errando, ajustando. Não houve idealização. Houve entrega. Cada dificuldade foi enfrentada com diálogo e respeito. Cada pequena vitória foi celebrada com gratidão. O milionário, agora transformado, sentia-se completo de uma forma inédita. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque estava alinhado com quem havia se tornado. O conflito interno que o acompanhou por tanto tempo finalmente encontrou resolução. Ele não precisava mais escolher entre poder e afeto. Aprendeu a equilibrar ambos, com consciência e responsabilidade. Ela, ao seu lado, sentia-se fortalecida. Não como extensão de alguém, mas como protagonista de sua própria história. A maternidade que se anunciava vinha acompanhada de apoio real, não de controle. Essa segurança permitiu que ela se entregasse ao momento com serenidade. O ambiente continuou a se transformar. A casa ganhou novos sons, novas rotinas, novas prioridades. O espaço físico se adaptou às necessidades do novo tempo. Tudo foi feito com cuidado e planejamento. As ferramentas para essa adaptação já haviam sido apresentadas ao longo da jornada. Nada surgiu do acaso. O final dessa história não trouxe perfeição, mas trouxe verdade. Um final feliz construído com esforço, renúncia e aprendizado. Um desfecho emocionante porque foi real. O milionário encontrou, enfim, o equilíbrio entre quem foi e quem escolheu ser. E, nesse processo, descobriu que a maior conquista não estava em impressionar o mundo, mas em construir um lar onde pudesse permanecer inteiro. A vida seguiu seu curso, agora com bases mais sólidas. O futuro permanecia aberto, como deve ser. Mas havia ali uma certeza silenciosa. A de que, independentemente do que viesse, eles estavam preparados para enfrentar juntos, com respeito, amor e maturidade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve novo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.